Oi pessoal, meu nome é Lucas Leite e esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito que é muito importante em relações internacionais, que é o de sistema internacional. Vamos explicar esse conceito, mostrar algumas diferenças que existem em certos tipos de sistemas e falar um pouquinho sobre também a forma como ele pode ser estruturado. Aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário. E também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Talvez você se lembre um pouquinho, quando eu falei de sistema internacional, daquele vídeo que a gente já fez, sobre a formação do sistema internacional moderno de Estados. Lá a gente fala sobre Westfália, a formação do Estado moderno, a formação do sistema internacional moderno de Estados, como é que houve, portanto, uma diferença entre um sistema hierárquico para um sistema anárquico, e é isso que a gente vai retomar hoje. Só que nesse caso a gente vai falar do sistema internacional de uma forma mais genérica, ou seja, da possibilidade de existirem sistemas internacionais e qual seria a definição. Nós pegamos uma definição muito tradicional entre os autores de relações internacionais, mas baseada justamente no Raymond Aron, que fala o que seriam sistemas, se ele seria heterogêneo ou homogêneo. A gente não vai entrar nessas minúcias nesse momento, mas a definição dele é muito interessante. Seria um conjunto de unidades políticas independentes que interagem entre si a partir de um certo princípio discernível. Nesse sentido, a gente já pode apontar para o seguinte: quais são as unidades políticas independentes que existem hoje? Os países, os estados, como a gente chama nas relações internacionais. Então, o que a gente consegue discernir enquanto um princípio que é compartilhado por todos eles? Justamente aquilo que a gente fala no vídeo anterior. A ideia da soberania, ou seja, existe um fator de igualdade na construção desse sistema, que é justamente a lógica do reconhecimento mútuo, de que eles são soberanos e independentes. Para além disso, se existe um fator de igualdade formal, como se todos os estados fossem iguais, no sentido de que todos se reconhecem como tais, a gente tem um fator que os distingue, e esse fator são as capacidades. Capacidades a gente mede em termos de capacidade militar e capacidade econômica. Então, é uma forma da gente tentar mensurar o que a gente chama de poder. A gente não vai qualificar exatamente o que é poder nesse vídeo agora. A gente quer fazer um vídeo só sobre isso. Sobre a ideia do hard power, soft power, smart power e outras definições que inclusive a gente acha mais interessantes do que essas, mas essas são as mais famosas, para você entender um pouquinho como é que dá para relacionar a lógica do sistema internacional, da estrutura, do Estado e do poder. Essa é a definição do sistema internacional. É um conjunto de unidades políticas, nesse caso o Estado, que estão interagindo entre si o tempo todo. Então, se esses Estados estão interagindo entre si constantemente, na hora de agir no sistema internacional, a gente pode presumir também que sempre leva-se o outro no seu cálculo. Ou seja, antes de eu tomar uma certa decisão, antes de eu agir no sistema internacional, o que acontece é que o tomador de decisão, o chefe, o representante do governo, do Estado, quem quer que seja, faz um cálculo custos e benefícios. O que o outro Estado está pensando, o que o outro Estado pode querer, o que os outros representantes desses Estados podem querer, antes de eu definir exatamente o que eu vou fazer. Então, na hora de tomar uma decisão, a gente sempre pensa o seguinte: o que é mais racional a ser feito dentro de um sistema internacional? Só que aí a gente tem que falar de outra coisa. O que caracteriza um sistema internacional? A gente pode caracterizar os sistemas internacionais de dois jeitos: hierárquicos e anárquicos. Hierárquico pressupõe, como o nome diz, uma hierarquia, como se existisse, portanto, algo acima das demais unidades políticas. Fica até um pouco nebulosa essa lógica das unidades políticas independentes, que seria mais a lógica do sistema internacional moderno que nós temos hoje. Mas a gente pode pensar no sistema hierárquico como um sistema baseado na lógica do direito divino. Ou seja, nós temos a igreja representando o poder divino e ela é que dá, portanto, a soberania e dá a legitimidade para os demais atores. Lembra que a gente falou disso lá no vídeo de Westfália? Era antes de ocorrer a lógica da soberania, do reconhecimento mútuo. Quem dava legitimidade pro soberano, pros indivíduos que representavam os estados, ou as unidades políticas que existiam, era justamente a igreja. E aí a gente tem uma hierarquia enorme, A gente tem papa, bispo, cardeal e aí por diante. Essa lógica, portanto, não é direta de um estado para outro, de, portanto, o estado e seu representante e o seu povo. E essa relação em relação ao exterior. Não. A gente está falando aqui de um sistema hierárquico quando existe algo acima das unidades. Existe algo que dá legitimidade às unidades. Não é o relacionamento entre elas que definiu justamente quem é soberano e quem não é. Nesse sentido, a gente tem um sistema hierárquico quando há, de fato, uma entidade, um ator, uma organização, qualquer coisa acima das unidades políticas. Ou seja, a autoridade política não é 100% autônoma na tomada de decisão. Ela depende de alguém para lhe dar, ou de algo para lhe dar legitimidade. E a gente tem um sistema que é chamado sistema anárquico. Epa, mas peraí, você deve pensar, sistema anárquico, anarquia? O que você está falando? Anarquia do sistema internacional? Sim, anarquia do sistema internacional. Mas anarquia no sistema internacional simplesmente significa que não existe nada acima dos estados. Nesse caso, são as unidades políticas independentes às quais a gente está se referindo aqui constantemente. Pensa bem, quem está acima dos estados hoje em dia? A ONU? Sei não.
Vários países passam por cima de resoluções da ONU, então nem aí. Então, Deus. Tem estado que é meio ateu, inclusive, né? E muita gente não leva muito em conta essa questão do divino para se relacionar ou para definir as questões de poder. Então, não. Então, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais poder que os demais, é verdade. Muitos falam, inclusive, que ele talvez seria um país hegemônico, né? Ele tem hegemonia no sistema internacional porque ele tem um controle maior de recursos, de poder militar, de poder econômico. Tá bom, mas ele está acima dos estados? Não sei, né? Olha só, União Europeia. Não dá para dizer que os Estados Unidos define ou tira a autonomia da União Europeia, ou da China, ou da Rússia. Então não, né? E aí, sobra o quê? Quem está acima dos estados? Ninguém. Nada. Pronto. Essa é a lógica da anarquia. Não é igual a caos. Anarquia definitivamente não é igual a caos. Guarda bem isso. A inexistência de algo acima dos estados não significa que exista um ambiente caótico, que não tem o mínimo de regras ou princípios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala de um sistema que é anárquico, significa que nesse sistema não existe ninguém nem nada para regular as relações entre as unidades políticas. Elas são plenamente independentes. E o princípio, portanto, que discerne um do outro é justamente a lógica da soberania. É aquela unidade que tem controle sobre um território, que tem governo e tem legitimidade em relação a esse mesmo território e uma certa população. E, portanto, é reconhecida como tal pelos outros estados. Por isso que a gente fala que o princípio da soberania é um princípio relacional. Ele depende do outro reconhecer a minha soberania e eu tenho que reconhecer a soberania desse outro também. O que a gente pode presumir dessa lógica do sistema? A primeira abordagem que a gente vai fazer é uma abordagem mais introdutória. A gente vai desconstruir um pouco isso lá no futuro em outros vídeos. Mas nesse momento vamos pensar o seguinte: existem vários estados, vários países no sistema internacional e cada um busca, portanto, o seu interesse. Já que não tem ninguém acima do estado, nenhuma organização, nem Deus, nem ninguém, a quem eu posso recorrer caso eu precise, caso alguém me ameace, caso alguém invada o meu território ou declare guerra contra mim? Ninguém. Você pode recorrer apenas a si mesmo. Portanto, quando eu falo que os estados agem de forma racional, é porque eles pensam o seguinte: já que o sistema internacional não tem ninguém acima dos estados, formalmente todos são iguais porque são todos soberanos, e eu não tenho ninguém a quem recorrer, eu só posso recorrer a mim mesmo. É a lógica da autoajuda. Só eu posso me ajudar. Nesse aspecto, o que é mais racional a se fazer? Buscar a própria sobrevivência. Então, na prática, no sistema internacional, nós vamos ter vários estados querendo garantir o seu próprio interesse, não porque eles sejam egoístas ou porque eles sejam ruins, mas porque é o mais racional a ser feito. Não tem a quem você recorrer. Ah, vou recorrer à ONU. E se o estado que está te ameaçando simplesmente olha para tudo que está sendo decidido na ONU e fala: tô nem aí. Como é que fica? Percebe? Então as instituições internacionais elas têm uma atuação, mas têm um limite. Por quê? Porque o que importa aqui são as relações de poder. Por isso dá pra gente fazer uma outra correlação, que é a lógica da estrutura. Ou seja, os sistemas podem ser divididos entre hierárquico e anárquico. E eles podem ser estruturados. Eles são estruturados, ou seja, existe uma estrutura de poder dentro desse sistema a partir das capacidades dos estados. Lembra que eu falei pra vocês então que, bom, os Estados Unidos têm muito mais poder, ele pode ser hegemônico, etc? Pois é, tem muita gente inclusive que fala que, na verdade, como o sistema é anárquico e cada um depende mais do seu poder e das suas capacidades militares e econômicas, o que ocorre na prática é uma hierarquia na anarquia. Ou seja, você tem países muito poderosos e países mais fracos. E como ninguém pode mandar em ninguém, cada um, né, zela por si mesmo, a gente teria os estados que têm mais poder e, portanto, têm maior capacidade de buscar os seus próprios interesses. É nessa toada, né, do poder que a gente entra na questão da estrutura, então. As estruturas são formas de organizar, mais ou menos, as relações de poder. Ou seja, a gente pode dividir entre estrutura bipolar, multipolar, e tem quem fale que é possível pensar numa estrutura unipolar. A estrutura bipolar, gente, é aquela da Guerra Fria, em que você tinha duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e os demais países, demais estados, eles meio que se aproximavam de um polo ou de outro. E eles tentavam justamente se aliar a um dos lados para não ficar isolado, ficar à mercê justamente do poder das grandes potências. Por isso que existe uma polarização, cada um vai para um lado. E os outros países, como não têm tanto poder para entrar nessa disputa, costumam se aproximar, se conectar com um dos polos. Por isso uma estrutura bipolar, como a da Guerra Fria. E a gente tem uma estrutura multipolar, ou seja, são vários polos. São vários países com poder mais ou menos igual, competindo ou pela hegemonia, ou por uma certa primazia no sistema, ou por mais poder pelos seus interesses. Nesse caso, então, são mais de 2 países, geralmente 3, 4, pode ser mais, né? Não tem limite nesse sentido, que têm poder relativo mais ou menos igual. E aí vários países vão se aproximar ou vão se afastar dependendo do seu próprio interesse. Há uma movimentação mais ampla nesse sentido, criação de alianças que se fazem, se desfazem.
é o caso do que acontece depois do Congresso de Viena, lá em 1815, no Concerto Europeu, em que você vai ter grandes potências europeias que mais ou menos têm um poder parecido, e entre elas resolvem quais são os princípios, as regras do jogo da política internacional. E alguns autores falam que o mundo pós-Guerra Fria foi da vitória dos Estados Unidos e, portanto, ninguém mais tinha poder para desafiar os americanos. E o mundo depois de 89 e 91 é um mundo unipolar, um sistema internacional de estrutura unipolar, ou seja, ninguém é capaz de criar um polo capaz de competir com os Estados Unidos. Há controvérsias nesse sentido, tem gente que fala que não existe unipolaridade, tem gente que fala que de fato é um sistema unipolar, na verdade seria um processo de transição entre a bipolaridade para uma multipolaridade. Tem gente que chama de unimultipolaridade, ou seja, um país muito forte, Estados Unidos, e vários países menores formando uma multipolaridade. Hoje, argumenta-se que, em geral, nós estamos em direção a uma multipolaridade. Nós temos Estados Unidos, mas a China tem muito poder, a Índia, a Rússia, tem países europeus que têm armas nucleares, o Japão é um país muito importante, a Alemanha. Então, a gente está, na verdade, vendo uma nova conformação dessa estrutura a partir das relações de poder, como elas têm acontecido no mundo hoje. Então, pessoal, essa foi uma introdução à lógica do sistema internacional e da estrutura. Ela é baseada em conceitos mais realistas das relações internacionais, o que não significa que sejam os únicos, tá? A gente vai falar ainda das teorias de relações internacionais, a gente vai falar ainda dos atores estatais, atores não estatais. Depois que a gente passar por esse processo de introdução a quais os principais conceitos, a gente vai entrar na questão das teorias em si, falando dos grandes debates teóricos de relações internacionais. Espero que vocês tenham gostado, isso é algo que a gente adora, que é falar sobre a nossa disciplina, relações internacionais. A gente dá aula sobre isso, a gente tenta ser o mais diverso nas explicações, usar novos conceitos, novas formas de ensinar. Inclusive o canal talvez seja uma dessas formas, né? Os alunos do primeiro semestre com certeza vão gostar das explicações que estão aqui, porque as provas estão chegando. Fala pra gente qual conceito você não entendeu muito bem, o que você gostaria de revisar aqui com a gente. Quem sabe a gente não faz um vídeo falando desse conceito aí pra você. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like, deixa seu comentário e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.